Projeto Olhares, recebendo hoje Carlos Eduardo, jornalista, apresentador, aqui junto com esse amigo Maxwell Franco. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, meu amigo. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Esse projeto que a gente está iniciando e inovando aqui. Maxwell, 44 anos, uma vida ainda, começando a vida empresarial, eu diria, a vida profissional. Como é que chegou em Balsas há quanto tempo aqui? Estou aqui há 14 anos, né? Então, em janeiro de 2010 foi a primeira vez que eu vim a Balsas, não sabia nem o caminho direito, mas peguei o carro e vim aprovado em concurso público para assumir o cartório do segundo ofício de Balsas. Como é que foi essa mudança? Porque foi o primeiro ano, salvo engano, que teve concurso para assumir cartório, né? Como é que foi essa mudança aí nessa estrutura? Exatamente, eu participei do primeiro concurso público para cartórios do estado do Maranhão. E lá nesse concurso a gente obteve a 9ª classificação, fui o primeiro paraense na classificação e pude optar, dentre as serventias que estavam disponíveis na época, o segundo ofício de Balsas. E aí vim conhecer, vim desbravar. Num primeiro momento lá, quando ainda em São Luís, no momento da escolha, eu disse, meu Deus do céu, perdi meu concurso, é muito longe, é muito distante da realidade que eu vivia. Mas aí depois que eu cheguei aqui, conheci a cidade, conheci as pessoas, fui me apaixonando. Em vez de voltar para São Luís, eu fiz o contrário. Já trouxe minha esposa, já trouxe minha filha, a outra filha já nasceu aqui, então estamos todos aqui abraçando toda a cidade que nos abraçou, que nos recebeu. Quais os serviços que são oferecidos que podem ser feitos no segundo ofício? O cartório do segundo ofício ele trabalha com tabelionato de notas. E o que é o tabelionato de notas? São as escrituras públicas, divórcio, inventário, compra e venda, doação de imóveis, cessão de direitos hereditários, por aí vai, procurações, autenticação de fotocópias e reconhecimento de assinatura. E o registro civil, registro de nascimento, casamento e óbito, e o de títulos e documentos, que são os registros de contrato e de associações. Como é que é essa questão da paternidade aqui para o cartório de segundo ofício? Vocês recebem muitas solicitações, por exemplo, de incluir o nome do pai depois do registro? Como é que funciona toda essa dinâmica? Sim, a gente recebe, sim, existe muitas oportunidades que esse reconhecimento de paternidade se dá só depois do nascimento. Olha só. Ele normalmente acontece no momento do registro, do primeiro registro do nascimento ali, o pai mesmo já comparece ao cartório e já faz, ou na unidade interligada que hoje a gente tem na maternidade, no hospital regional a gente já tem um posto de cartório lá, então acontece lá esse reconhecimento de paternidade, o pai declara que é o pai da criança, mas também pode ser no momento futuro, ou por declaração ele vem ao cartório e faz esse reconhecimento de paternidade, por escritura pública, por testamento. Então a lei traz várias opções para fazer esse reconhecimento de paternidade. Qual foi o reconhecimento de paternidade assim que durou mais tempo no sentido de, bom, era criança, já é adulta e tantos anos depois apareceu o senhor que veio para poder fazer, já estava já idoso? Já aconteceu algum desses Já aconteceu vários. Tal. A gente tem estudos do IBGE que em torno de 5% dessa população do sul do estado não tem certidão de nascimento, nunca foi registrado. Então, se a gente contabilizar, isso dá mais de 5 mil pessoas. Então, existe sim esse registro tardio que pode ser feito. O caso que mais chamou a atenção minha foi um senhor de 89 anos de idade que não tinha certidão de nascimento. Ele nunca havia sido registrado, então a gente deu início ao processo dele. Que coisa, gente! Na época ainda era judicial, hoje não, hoje a gente faz esse registro tardio. Como vivia um cidadão desse? Esse registro tardio a gente faz hoje dentro do cartório. Era judicial, demorou o suficiente para que ele falecesse. Então ele morreu sem existir. Depois que saiu a sentença, a gente fez o registro de nascimento dele tardio e fez o registro de óbito dele tardio. Para fins práticos, ele nunca existiu. Então foi o caso mais absurdo que a gente já viu aqui no cartório. Problemas com nomes aqui tiveram já também? A gente já tem bastantes. Aí, como todo mundo pode perceber, meu nome é Wilkerson Maxwell. Não é todo nome que a gente consegue estar filtrando. Mas a própria legislação ela obriga a gente a não permitir nomes que exponham ao ridículo. Então, quando o cartório verifica que é um nome que pode sim expor ao ridículo, a gente tem a obrigação de aconselhar os pais que aquele nome não é permitido, e aí suscita-se dúvidas, solicita-se que o juiz tire essa dúvida entre o cartório não registrar e os pais que querem registrar. Mas o cartório trabalha com uma questão de conselho, de conselho. Seria legal, tal. Depois... O que a gente sempre tenta colocar para os pais é assim, que no mundo que a gente vive atualmente, no futuro que veja aquela criança com aquele nome numa idade escolar, a dificuldade que ela pode ter
para escrever, a dificuldade eventualmente com amigos, com bullying, toda essa situação a gente coloca para os pais para pensar não no futuro dos pais, mas no futuro das crianças com eventualmente um nome que possa causar um constrangimento futuro. E aí, como é que seria então essa... Olha, o que a gente vê? A gente vê os nomes que realmente expõem ao ridículo. Por exemplo, hoje tem um nome jocoso, alguma coisa. A gente utiliza muito de ferramentas de busca de internet. Então, por exemplo, já teve um caso de um nome que tentaram registrar de nascimento, e aí a gente vai lá na ferramenta de busca, era o nome de um colírio, de um medicamento para o olho. Isso, gente. E aí a gente vai e diz, olha, não é interessante porque é o nome do medicamento. Imagina seu filho com 10, 12 anos, 15 anos, com o nome do medicamento. Então a gente sempre tenta fazer, instruir os pais nessa escolha do nome. Ou que acha o nome, por exemplo, Fábio Júnior e o nome do pai é Pedro. Pedro, pois é. Então o Fábio Júnior é filho do Fábio, não o nome do filho do Pedro. Mas é a escolha, é o nome do pai. E a gente sempre vai aconselhando, a gente sempre vai limitando esses nomes que podem expor ao ridículo. Esse, por exemplo, embora seja um Fábio Júnior, que inicialmente não expõe ao ridículo, mas é filho do Pedro. Vai expor ao ridículo porque ele não é filho do Fábio, é filho do Pedro. Pais adolescentes, jovens, crianças até, aparecem por aqui? Aparece. Hoje em dia, pais com 16 anos, mães com 16 anos, pais com 17 anos, acontece e há o registro. Nesses casos do menor de idade, entre 16 e 18, ele mesmo pode fazer a declaração que ele é o pai daquela criança. Hoje em dia, a norma já permite que ele se declare como pai. Bom, então não existe nenhum impedimento que o menor possa declarar, olha, é meu filho. Não. A partir de 16 anos 16 ele pode declarar. Já pode votar, né, Maxwell? Já pode votar. E o que toda a legislação ela visa, Cadu? Ela visa proteger a família. Sim. Então ela não vai criar empecilhos, dificuldades que venham a atrapalhar a constituição da família. Se um menor de 16 anos já consegue votar, já consegue escolher ser pai, ele consegue assumir a responsabilidade da paternidade. O pai chega e fala, o nome do meu filho vai ser Carlos Eduardo de Souza Silva. Ah, que maravilha. Às vezes o pai vem só, traz aquela declaração, registra e volta. Às vezes não vai acompanhado da mãe. Sim. Se chegar lá depois a mãe fala, mas eu não era Carlos Eduardo, era Rodrigo dos Santos. Já aconteceu da mãe vir aqui e falou, eu quero mudar, ele fez errado. A lei permite que a gente altere o nome até 15 dias após o registro. Olha isso, que antes era uma dificuldade. Antigamente não se mudava, a regra era que o nome era imutável. Hoje em dia você tem pelo menos 2 oportunidades de mudar o nome. Após 15 dias do registro de nascimento, após o nascimento, então pode vir, então o pai vem sozinho, registra Carlos Eduardo, chega em casa, a mãe não era esse o nome, então os pais têm até 15 dias para vir alterar esse nome. E a partir dos 18 anos de idade, eu posso querer alterar o meu nome sem motivo algum, por qualquer nome que eu entenda que é não há necessidade daquele processo judicial? Não. Comparece em cartório, é tudo extrajudicial. No mesmo dia, trazendo toda a documentação, você já sai com outro nome. Hoje, com a tecnologia, com a modernidade, os documentos se unificaram. Sim. Né? E você me falava aqui que agora o CPF já é instituído e colocado já na situação do cartório, não mais na Receita Federal? Exatamente. Hoje, depois da legislação modificando, hoje a gente tem um documento único. Não mais o registro geral, o RG, que aconteceu anteriormente. Hoje a numeração única vem a partir do CPF. E onde é que se gera o CPF? O primeiro CPF, o único CPF da vida da pessoa? Na certidão de nascimento. A partir do momento que ela registra a criança, ela já sai com o nome dela registrado, certidão de nascimento, e o número do CPF. E aquele número vai seguir a criança e vai seguir o adulto até o fim da vida. É necessário em algum momento na trajetória da vida atualizar a certidão de nascimento? O que acontece? Vários fatos ao longo da vida modificam o estado da personalidade que consta na certidão de nascimento. Por exemplo, o casamento. O casamento, você deixa de ser solteiro, você deixa de ter a certidão de nascimento e passa a ter a certidão de casamento. O óbito, a mesma coisa, você tem que averbar na certidão de nascimento. Então, por isso é que tempos e tempos precisa de uma atualização da certidão de nascimento. Não é que você deixou de nascer, você deixou de ser filho do seu pai e de sua mãe, mas o casamento, o óbito e outras circunstâncias podem se alterar aquele registro inicial. No caso de adoção, chega uma criança que o juiz determinou que pode ser adotada por 2 homens. Como é que isso vai no registro? 2 pais? Hoje em dia não existe mais o pai e a mãe na certidão. Entendi. Existem pais. Então lá vai constar os dois como sendo pais da criança. Assim também como o título serve se for em 2 mães. Sim, entendi. Lá vai ter pais, nome da mãe, nome da segunda mãe.
Chegam casos aqui também assim? Sim, né? sim, né? sim. E aquelas pessoas que chegam com... que às vezes... Só um parênteses. Não só de adoção, mas de filho biológico. E filho biológico também. Também filho de duas mães, ou de dois pais. Um tempo também chegam aqui. Vários. Falar em colaboradores, sempre reciclagem, conversa, para melhor tratar essas pessoas aqui que precisam desse serviço do segundo ofício. A gente está com um corpo hoje de 45 colaboradores, Uhum. em sua maioria são mulheres, e a gente busca sempre um treinamento, uma qualidade desse atendimento. A gente tem, Cadu, quando o cliente vem, o usuário vem ao cartório, nem sempre ele vem num momento de emoção. Sim. Como o pai. Às vezes ele vem chateado porque precisa despender um custo para regularizar um documento, alguma coisa assim. Mas mesmo nessas situações a gente tem que ir preparado para fazer o sentimento do usuário, uhum, e atender ele da melhor forma. A questão da demora no atendimento, como é que você vem trabalhando? Que isso melhorou bastante. E agora tem até o drive-thru aqui que você consegue fazer aqui alguns serviços de forma bem rápida. Como é que você pensou nisso? A gente vai utilizando dos meios que a gente tem à disposição. Então hoje, não é obrigado o cliente vir até o cartório. A gente trabalha via WhatsApp, tem serviços eletrônicos que a gente consegue agilizar, e-mail, o drive-thru, que você não precisa nem descer do carro, de dentro do carro mesmo, você acessa os serviços do cartório ali, antecipa um documento via WhatsApp e depois passa só para buscar pelo drive-thru. Então, o atendimento a gente tenta diminuir da melhor forma possível. Não só diminuir, mas melhorar esse atendimento, seja no tempo, seja na qualidade de serviço. O lado social do Maxwell. Eu sei que você, quando vê alguns casos, você faz questão de... Não gosta de divulgar, mas a gente sabe que existem vários e vários casos aí que você faz questão de ajudar, seja casamento. Isso vem da sua natureza já também, Maxwell? Sim. A gente, como cristão, como ser humano, a gente sempre pensa nisso, né? Sempre pensa no lugar dos outros para a gente se colocar e tentar ajudar da melhor forma. Eu sempre entendo que Deus pode utilizar a gente, Deus favorece a gente, não só por a gente, mas que a gente possa distribuir essa bênção com outras pessoas. E isso a gente tenta fazer sempre. Se a gente tem hoje, está à frente do cartório, está à frente de todos esses colaboradores, a gente sempre tenta utilizar esse mecanismo, essa situação, para levar o bem-estar para o maior número de pessoas possíveis. É isso. Se a minha esposa chegar por aqui, não deu divórcio. Diga, não, o Cadu não autoriza me dar o divórcio. Muito obrigado, Maxwell, por essa oportunidade de estar aqui com você, conhecendo um pouco mais dessa estrutura. E dizer para você que é pai, dá tempo ainda de pôr o nome lá, né? Se você ainda não fez assim. Não só o nome, o pai não é só o nome na certidão, sim, né? Lógico. É todo o sentimento, tudo aquilo. É ser pai. Mas o nome na certidão de nascimento é muito importante também. Ô Maxwell, e esse projeto Olhares? Como é que é esse projeto? Fala mais pra gente. Esse projeto Olhares veio de uma iniciativa aí que a gente conseguiu alcançar. Mas qual é a ideia? É que várias pessoas, e aí o Cadu está iniciando esse projeto hoje com a gente com grande maestria, que procurem entrevistar o cartório, saber quais são os olhares da sociedade, e aí quando a gente fala olhares da sociedade, nos mais diversos aspectos, aspecto político, aspecto social, aspecto ecológico, aspecto socioambiental. Então são vários olhares socioambiental, e entrevistando sempre o cartório, para saber qual é a visão do cartório, qual é o papel do cartório nesses mais diversos aspectos. E aí cada situação a gente vai chamar um entrevistador diferente, vai ter um olhar diferente sobre a visão do cartório. Não adianta só o cartório ter sua visão sobre a sociedade, mas a sociedade tem uma visão sobre o cartório. Isso ajuda o cartório a ter uma proximidade maior com a sociedade, com a população? Sim. O cartório, em regra, ele é tido como um ambiente de burocracia, e na verdade não é burocracia. A gente tem segurança jurídica. Okay. Só que se a gente não passa isso para a sociedade, a gente não consegue desmistificar, a gente não consegue tirar essa visão.